Oi pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, feliz 2020, 2020. Eu sou daqueles que passa janeiro inteiro desejando feliz ano novo para as pessoas, embora o ano astrológico comece em março, no dia 20 de março. 20 de março, 2020, enfim, mais pra frente falamos disso, até porque o foco aqui é outro. Eu tô desejando feliz ano novo, embora estejamos já no meio da quinzena de janeiro, mas eu tô retornando das férias hoje, dia 13. Estou fazendo esse vídeo especialmente para esse retorno. Como janeiro é um mês de planejamento, e que a gente fica pensando sobre várias coisas, etc e tais, eu trouxe um calhamaço de cartas aqui, do naipe de ouros, do baralho mitológico, que conta a história do Dédalo. Né? Dédalo vem da mitologia grega, e o Dédalo é uma história que fala um pouco sobre a nossa capacidade e também um pouco sobre a nossa ganância. Né? A capacidade é uma virtude do ser humano, capacidade de construir alguma coisa, capacidade de conseguir concretizar algumas coisas. Depende muito de nós, seres humanos, colocar a mão na massa para fazer com que esse ouro se realize. Ouro tem a simbologia da terra, aquela que constrói, aquela que firma o nosso propósito. Mas a ganância versus a essa capacidade de construção, ela faz com que a gente se perca. Né? Normalmente no nosso ego, normalmente nesse senso de competição, etc e tal. Então a história do Dédalo fala um pouco sobre isso, só para fazer uma breve introdução, e eu vou fazer rapidamente uma análise, né, aqui sobre cada uma das cartas, para contar essa historinha e a gente tentar se encaixar nesse momento onde a gente planeja toda a nossa vida, ou está em vias de começar a planejar, certo? O As de Ouros, ele traz a energia do Poseidon. A energia do Poseidon é uma energia que está associada justamente àquilo que chega até nós, aos lampejos criativos para que a gente concretize as nossas ideias. Normalmente isso pode estar vinculado à nossa ingenuidade, a gente nem saber exatamente da capacidade que a gente tem para realizar alguma coisa. Então essa energia, ela vem para afirmar essa nossa vontade, essa nossa capacidade de realização. É aquele lampejo criativo da ideia que vai se concretizar, certo? E o ouro, né, como ele é essa matéria de construção, ele depende muito da nossa mão da obra, de como que a gente transforma e lapida essa pedra para que ela se concretize, para que ela se torne algo realmente concreto e palpável, para que a gente possa realizar os nossos sensos e os nossos ideais. O 2 de ouros, ele traz aqui justamente essa parte do mãos à obra, né? É onde a gente começa a colocar em prática aquele ideal que a gente tem, né? Sem saber muito bem onde ele vai dar, mas a gente começa a se experimentar aquilo que a gente quer fazer, experimentar um estudo novo, experimentar um curso, experimentar algo que você tem vontade de empreender para colocar ele, né, em prática. E aí ele vem logo depois o nosso 3, que é quando você consegue colocar a sua ideia no mundo, onde as pessoas começam a adquirir uma maior confiança em você. Então, para que você veja bem que a ideia nasce, ela vem de um lampejo, ela vem de alguém que de repente também te dá um toque de falar, olha, eu acho que isso é legal, você ir por esse caminho. Aí você começa a aprimorar essa situação e de repente você começa a colocar ela em prática, como é dito aqui com o 3 de ouros, né? Quando você começa a levar isso para o mundo e as coisas começam a ter um determinado resultado de empreendedorismo. E aí, nesse meio do campo aí, que vem na lenda, né, na mitologia do Dédalo, vem um pouco dessa história da ganância. Quando o Dédalo começou a fazer bastante sucesso, quando ele começou a colocar em prática esses ideais, os objetivos dele, ele tinha um sobrinho muito novo, né, que começou a trabalhar com ele, tá aqui representado nessa carta. E esse sobrinho, né, essa carta, essa mitologia, representa os nossos medos, o senso de competição. Quando a gente começa a colocar em prática os nossos ideais, a gente começa a servir, às vezes até de exemplo para algumas pessoas, ou a gente começa a atingir positivamente, né, algumas outras pessoas, e essa pessoa começa a se destacar de alguma forma, e isso desperta na gente um pouco desse ciúme. Ai, será que realmente então eu sou tão bom? O outro parece que está desmembrando melhor essa história, e a gente acaba se perdendo um pouco nesse lugar do ego, nesse lugar de como a gente perde fácil o nosso plano se a gente não tem confiança. Em resumo, é isso.
né? Se a gente não tem confiança, a gente começa a achar realmente que o outro tem uma capacidade muito maior que a nossa. E aí entra nessa frase que eu acho tão bonita que conta nessas cartas, que é: o medo da perda não implica a perda. Porque o medo da perda é uma coisa impalpável, que tem a ver lá também com outras cartas das espadas, que é essa questão da paranoia, né? Esse é o medo da perda, mas é algo concreto? É algo que se efetivou? Ou você pode transformar esse medo numa grande associação e fazer um trabalho em conjunto, onde você recicla o seu conhecimento, ensinando e aprendendo com o que o outro também aprendeu de você e possa estar trazendo alguma coisa nova. Então, 4 de ouros, ele fala sobre exatamente esse encontro, né? Mas se a gente for pelo caminho do medo, a gente acaba se perdendo mesmo no senso da concretização, né? É quase uma planilha de metas, as cartas do naipe de ouros, né? Porque você vai seguindo uma sequência para entender, né? E inclusive é bem legal você lembrar, né? Acessar isso, para no decorrer do seu planejamento de metas você pensar: putz, agora eu tô ali no 4, nossa, agora é a hora de colocar para frente, agora é a hora de aprender mais, agora é a hora de ouvir, né? Enfim, normalmente quando acontece esse tipo de deslize, a gente já entra nessa parte do 5, onde a gente se sente culpado, né? Então, quando a gente também não consegue assumir, né, os nossos erros, pode ser uma perda de dinheiro também, quando a gente não assume as nossas estratégias, a gente dá um deslize, a gente correu risco demais, se perdeu no meio do risco porque se preocupou com outra coisa, ficou com aquele medo. Então, normal, são os aprendizados da vida. Mas aqui ele vem lembrar justamente que é assim, a gente tem que tirar o time de campo, né? Se omitir um pouco e renovar as estratégias para entender onde a gente está e por que que aquilo determinadamente aconteceu na nossa vida. Para a sequência vinha o 6. O 6 é quando a gente consegue contar com a nossa generosidade com relação a esses deslizes que nós tivemos e também com a generosidade de outras pessoas. Generosidade essa que pode nos acessar de alguma forma, fazendo com que a gente se reentenda, se reinvente. Sabe aquele momento que de repente supondo, a pessoa perdeu o emprego, ou a pessoa está precisando de um estágio para poder entender determinada coisa, ela encontra alguém e fala: ai, eu acho que tem teu perfil com relação a isso, por conta de saber aquilo que você já fez. Então você começa a se readequar, se reinventar e a reorganizar a sua concretização de forma de um outro caminho, tá? E daí no 7 de ouros vem a carta das escolhas, que a gente não pode permanecer muito tempo num lugar só porque a gente foi generoso ou porque aquela situação nos foi generosa de alguma forma, querendo nos ensinar alguma coisa. Porque de repente é um momento que você também tem a possibilidade de escolhas, e dentro dessas escolhas, qual é a sua real capacidade para poder reinventar, reorganizar, ressignificar. E para fazer determinadas escolhas, para você entender, né, de tudo aquilo, aqueles aprendizados que já vieram, de todo lugar que você já foi, de ter contado com a generosidade e de reorganizar essas escolhas para reestruturar a sua vida, é necessário a gente partir para a próxima carta, que é o 8, que é a carta da reciclagem, da reorganização dos estudos, da reorganização dos pensamentos, dos entendimentos. Lá atrás a gente começa com um estudo, mas por vias estratégicas, às vezes aquilo não dá certo, aquilo não vinga, não vincula com a própria situação, e é onde a gente se perde um pouco, né, como eu já contei anteriormente, e aí a gente chega aqui nesse 8, onde é interessante recuperar todo o senso de estruturação. O que eu preciso reciclar, o que eu preciso reaprender, o que eu preciso revisitar, o que eu preciso me aprofundar, o que também preciso descartar. Que o ouros também, para que você consiga concretizar determinadas coisas, às vezes é necessário que você descarte coisas que você já vivenciou. Não adianta ficar insistindo no mesmo erro e na mesma estratégia, porque às vezes ela precisa ser diferente, né? Para então chegarmos no momento do 9, que é o momento de realização. Essa é uma carta muito boa, que é o momento de plenitude, onde a gente aprendeu com os erros, a gente reorganizou a situação e a gente está se sentindo o quê? Aqui, ó, pleno. Veja Dédalo como está pleno nessa carta. Né, diante desses 9 pentagramas de realização. Há um equilíbrio entre ele. E o 9 é o equilíbrio. O 9 é essa realização, né, para retomar e recomeçar. E quando a gente reequilibra, quando a gente reestrutura, que a gente está, né, pleno diante de uma situação, a gente está pronto para viver o 10, que é a realização total.
Essa carta aqui do 10 de ouros conta sobre a realização, o casamento interno conosco mesmo, do nosso coração e da nossa alma, o encontro de pessoas que tenham a ver com afinidade parecidas com as suas, com ideais de concretização parecidos com os teus. Então as coisas começam a fluir dessa forma e assim se concretiza, né, os naipes de ouros aqui no nosso vídeo de janeiro. But vou falar mais sobre algumas outras cartinhas, que são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, que vem trazer esse complemento também pra gente. O pajem de ouros, perceba, ele tá num campo de trigo, né? Uma cara também super tranquilinho. E o pajem de ouros fala sobre o plantio. Então ele fala quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer concretizar aquilo, tendo uma visão a médio e longo prazo, digamos assim, a gente tem que regar a nossa planta. Não adianta jogar a semente lá e deixar ela cultivando sozinha, mas entender qual que é o processo para que essa terra consiga prosperar, né? Então, o que você está fazendo? Qual que é o teu processo para prosperar determinadas coisas? O que você está plantando, planejando, entendendo, reinventando, reorganizando em cima de tudo isso que foi dito, para que você consiga ir em busca do seu próprio objetivo. E às vezes, para ir em busca do seu próprio objetivo, a gente tem que ter um pouco desse senso do cavaleiro de ouros, que é aceitar o dia a dia, aceitar o cotidiano. Todo dia eu vou no mercado comprar leite. Todo dia eu acordo, faço tal coisa. Ok, essas são as nossas vivências cotidianas e a gente tem que saber também vivenciá-las e agradecê-las e saber que gradativamente, a cada ação cotidiana que a gente executa, a gente pode estar atribuindo um novo aprendizado, uma nova consciência. Não é só o passar café, mas por que talvez a gente não passe café pensando na estratégia do dia, ou que a gente tome banho pensando num mantra de agradecimento, em alguma coisa. Então, quais são as estratégias do seu cotidiano que podem ser preenchidas de novas possibilidades para que elas possam ser diferentes e você, assim, evidenciar o seu dia a dia? Quando a gente entra de férias, no período de férias, a gente relaxa, tem uma dificuldade de desligar, né, de toda essa linha de pensamento. Então, quando a gente retorna também, estou falando por mim, inclusive, a gente vai retomando aos poucos essa nossa impressão e as nossas atividades, né? A nossa relação com a atividade do dia a dia. Então perceba o quanto o cotidiano também é importante e como ele chega ressignificado depois de um período de pausa. E o que você vai fazer agora? Ou o que você já está fazendo, no caso, quando você voltou das pausas? O que essas reflexões podem te auxiliar? Anote as estratégias positivas, o que já aconteceu, o que não aconteceu. Sou muito de anotar, né? Em todos os vídeos eu trago essa sugestão de algum tipo de atividade. Vamos lá para a Rainha de Ouros, falando sobre isso. A Rainha de Ouros, ela fala com que forma que a gente lida com um plano concreto, com que forma a gente consegue olhar para as coisas que a gente quer realizar. E também com essa estrutura de como a gente interage com o nosso próprio corpo caixa, né? Essa matéria que está aqui fora, a partir das coisas que a gente idealiza, do que a gente quer. A gente se comporta da forma que a gente quer se comportar, ou que a gente deveria se comportar para concretizar alguma coisa. O nível comportamental também é uma outra situação, né? Porque ela é uma transformação gradativa, que pode começar pelo cotidiano, né? Começa pelo plantio, pela organização e pela ação cotidiana para que a gente vá se transformando gradualmente. E aí, assim como essas lições, como as outras dos naipes menores passam ali, a gente chega no Rei de Ouros, que é o Midas, que é onde a gente tem tanta certeza e tanta plenitude com relação àquilo que a gente concretizou e que a gente quer concretizar, que tudo que você empreende dá certo, né? O Midas é aquele conhecido com que tudo que toca vira ouro. Só que também a gente não pode entrar nesse lado bitolado, né? De fazer, concretizar e esquecer um pouco dessa relação que a Rainha de Ouros também traz pra gente, que é essa relação com o corpo, com a sexualidade, com os prazeres, com aquilo que te envolve para que você faça a sua manutenção. Né? Então, tendo essa plenitude, né? Esse equilíbrio também, né? Desse casal, da rainha que planeja, da rainha que consegue se soltar e desse rei que concretiza, a gente consegue atingir vários objetivos. É só não esquecer do querer, do fazer e do ter, né? Do concretizar, do empenhar, do empreender, também sem gananciar. Enfim, falei um monte de informação nesse primeiro vídeo do começo de ano.
Em fevereiro estou de volta aí para falar mais coisas para vocês. Então deixe seu comentário, caso você queira interagir, tanto no Insta quanto no YouTube, temos a página no Face também, dizendo que as consultas estão abertas, tanto online quanto presenciais. E é isso aí, feliz ano, que seja um ano próspero de realização, concretização e bem planejado para todos. Um grande beijo, ano do sol, que o sol brilhe nas nossas vidas. Beijão, galera!